Santanas pela Toque Online. E no Se Toca de Santanas, nessa semana, tem uma convidada muito especial e que ela vai falar de um tema que vocês pediram muito. Então, eu trouxe essa convidada e eu vou apresentá-la para vocês. Ela é consultora de bem-estar, aromaterapeuta em formação, representante da líder mundial do Terra. Acho que vocês já vão começar a perceber do que vamos falar nesse programa, né? Bem, e ela compartilha uma rotina de óleos essenciais na internet. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito feliz com você aqui no Se Toca com Santanas pela Toque Online. Ai, que maravilhosa! Boa noite, pessoal. Queria muito iniciar agradecendo as Santanas pelo convite, dizendo que para mim é um prazer enorme falar sobre aromaterapia e sensualidade, sexualidade. Bom, eu sou a Flávia, consultora de bem-estar, sou aromaterapeuta em formação, e quando eu digo isso, eu percebo que muita gente ainda fica meio assim, achando que óleos essenciais são só aquele cheirinho gostoso que a gente coloca para perfumar a casa, e eu vim contar para vocês que a aromaterapia vai muito além disso. Muito bem. Flávia, tem muitas perguntas. Eu separei algumas, mas eu acho que um programa só ainda vai ser pouco. E vamos falar mais sobre óleos essenciais. É algo que eu descobri, que eu estou assim, apaixonada. E eu quero que você conte um pouquinho para a gente como que você chegou nos óleos essenciais e como que ele fez parte da sua vida. Bom, tá, então eu vou começar falando sobre a aromaterapia e aí conto aí um pouco da minha história, tá? A aromaterapia ela é uma ciência milenar. Ela, desde a antiguidade, é utilizada para tratar sintomas, doenças, males físicos e emocionais. Isso tudo através dos aromas naturais, que são os óleos essenciais. Então, hoje, a aromaterapia ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, como uma terapia integrativa, holística, né, que trata todo o nosso corpo, complementar, que ela pode ser associada aos tratamentos tradicionais. Inclusive, no Brasil, a aromaterapia ela é oferecida pelo SUS, como, de forma gratuita, como uma alternativa para os pacientes se tratarem, inclusive pacientes oncológicos, né? E como que eu cheguei? Respondendo a tua pergunta. Em 2020, um pouco antes da pandemia, eu comecei a ter crises de ansiedade e daquelas de parar mesmo, sabe? Aquelas que deixam o corpo paralisado, com tremor, com taquicardia, com respiração ofegante, enfim, que buga o teu sistema. E fui diagnosticada com síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? Ela é estresse por esgotamento profissional. A minha rotina de trabalho era muito corrida, muito intensa, muita reunião, muita pressão, muita entrega, muita viagem de trabalho. O que aconteceu? Eu adoeci. E aí eu resolvi que antes de partir para um tratamento alopático, com os remédios convencionais, antidepressivos, enfim, esses remédios que a gente usa para tratar esse tipo de caso de ansiedade, eu ia rever minha rotina, mudar alguns hábitos e buscar alguma forma natural de me tratar. E foi assim, exatamente assim que eu cheguei na aromaterapia. Então, eu posso dizer que eu sou prova viva de que, de fato, os óleos essenciais, eles tratam e curam. Então, eu comecei a usar o óleo de lavanda, que ele trata a questão da ansiedade, da insônia. Ele é um óleo que tem propriedades terapêuticas relaxantes, calmantes. Então, durante a noite, eu usava muito esse para dormir. E durante o dia, eu usava muito óleo de laranja selvagem, que era para me estimular. Então, os óleos cítricos, eles têm esse poder terapêutico, né? Eles estimulam ali a criatividade, a produtividade, trabalham a questão do desânimo, trazem ânimo. E foi assim que eu me tratei durante 2 meses consecutivos, todos os dias, com aromaterapia e revendo os hábitos. E graças a Deus eu posso dizer que hoje, como prova social, que eu me curei aí das crises de ansiedade e do burnout. Então, foram 2 meses, 2 meses de tratamento. Os olhos... Existe muita falta de informação, né, em relação aos óleos essenciais, que é um óleo puro. E eu queria que você falasse exatamente como que é utilizado, como que é o tratamento, de que forma você utilizava os óleos. Tá.
Então, o que que são os óleos, né, Patrícia? A gente precisa entender o porquê que eles têm essa função terapêutica. Os óleos, eles são substâncias aromáticas. Eles são super voláteis, ou seja, eles se dissipam no ar com muita facilidade e são substâncias químicas naturais produzidas pelas plantas para que elas consigam sobreviver no seu ambiente. Então, a gente tem que lembrar que as plantas, elas não se movem, elas são estáticas, né? Então, tinha que haver uma forma da natureza garantir que essa planta sobrevivesse a herbívoros, a animais que trouxessem parasitas ou fungos, enfim, que ameaçassem a vida daquela planta e também garantir que ela pudesse reproduzir, ou seja, atrair insetos polinizadores e tudo mais. E a natureza gerou, através dos óleos essenciais, essas substâncias aromáticas que são capazes de atrair e repelir, ou seja, protegem e garantem a sobrevivência das plantas. Então, são compostos naturais que eles são encontrados na natureza na forma de óleos ou de resinas, né? São extraídos das plantas nesse formato. E aquele cheirinho, que a gente acha que é só um cheiro, aquele cheiro gostoso de mato, ou de flor, ou de uma fruta. Então, esses cheiros, eles são por causa dos óleos essenciais. É a natureza, eu digo que é a natureza invasada. E aí é que a gente para pensar, esses cheiros, além de protegerem as plantas, eles causam na gente alguns efeitos, né? Quando você sente o cheiro de terra molhada, ou o cheiro de mato, ou o cheiro de uma flor específica, você sente alguma sensação, né? E você só sente isso porque biologicamente esses aromas reagem com o nosso corpo. Então, para poder explicar, eu vou falar um pouquinho, muito breve, de biologia e química do nosso corpo para demonstrar. Esse aqui é um óleo essencial, não sei se vocês conseguem ver aí, esse é o óleo essencial de patchouli, tá? Então, como eu falei, eles são compostos aromáticos. Então, uma gota aqui desse óleo essencial, ele tem moléculas aromáticas, e quando eu inalo esse óleo, essas moléculas, elas entram no meu corpo, elas se ligam com a minha membrana olfativa, e essa membrana, que é cheia de receptores olfativos, ela reconhece aquele aroma e manda lá para o meu córtex cerebral. Lá no meu córtex cerebral é ativado o sistema límbico. E o sistema límbico no corpo humano é o sistema que é responsável pelas nossas emoções. Então, é a partir desse processo, de quando a gente inala essa molécula, que o nosso corpo, com o sistema límbico estimulado, ele vai, por exemplo, estimular a produção de um hormônio, ou vai estimular ali a liberação de algum neurotransmissor. E isso tudo vai ocasionar uma resposta no nosso corpo, uma reação química mesmo, que vai ser ou uma resposta de cura, ou ali alguma emoção, alguma liberação que é necessário para tratar alguma parte do nosso corpo. E é assim que os óleos essenciais agem na gente. Basicamente, o que a gente acha que é só um cheirinho é um aroma que reage com o nosso sistema, né, com o nosso corpo, tem afinidade com o nosso corpo e produz aí uma série de reações que podem ser respostas de cura. Vou dar um exemplo, ó. A lavanda, por exemplo. O aroma da lavanda, ele é capaz de acalmar, de tratar a insônia, de relaxar, porque a lavanda estimula a liberação de melatonina. Melatonina é o hormônio do sono e do relaxamento. A tangerina e a bergamota, que são cítricos, né? Eles aliviam, ajudam muito no tratamento de depressão, de ansiedade, transtornos do humor. E isso tudo porque esses dois aromas fazem com que o nosso cérebro aumente a produção de dopamina e serotonina, que são hormônios do bem-estar, hormônios da felicidade. O ylang-ylang e o gerânio, que aí já entra no nosso tema. Ylang-ylang e gerânio são óleos que são afrodisíacos, eles têm propriedades afrodisíacas. E o que eles fazem no nosso corpo? O aroma, tanto do ylang-ylang quanto do gerânio, eles são capazes de aumentar a nossa libido e o desejo sexual, porque eles ajudam, né? Eles estimulam a liberação de estrogênio nas mulheres, que é o hormônio sexual feminino. Então, são hormônios relacionados ao prazer. E aí é assim que eles funcionam. Assim como tem os óleos também que tratam topicamente, por exemplo, o melaleuca e o copaíba. São anti-inflamatórios e analgésicos. Você pode usar os óleos ali diluído, de repente, num óleo de coco ou num óleo vegetal da sua preferência. Você pode usar para tratar uma infecção de pele ou um corte, uma ferida, tratam dor de cabeça, porque são analgésicos, dores no corpo. Enfim, eles são a base de muitos remédios que a gente vê aí sendo vendidos na indústria química, né? Então, é basicamente assim que os óleos essenciais funcionam. E como eu falei, quando a gente puxa para esse tema da sexualidade, né, dos óleos afrodisíacos,
historicamente, as mulheres já utilizavam desde a antiguidade os óleos essenciais que eram extraídos assim das plantas, das flores. Elas já utilizavam como afrodisíacos naturais. Muitas usavam em banhos, né, em perfumes que eram produzidos para passar no corpo, em óleos, em massagens. E aí, aguçando aí essa parte sensorial, porque o óleo ele tem a questão dos aromas, mas você junta aí com os banhos, com as massagens, então também já aguça o tato, a questão do toque, e isso tudo estimula e causa muito prazer, né? Então, os aromas, Exatamente. Não, eles ela são foi super tão aliados. completa, foi tão completa que eu estou aqui só me deliciando e absorvendo essas informações e como precisa ser falado, como precisa ser falado mais sobre os óleos essenciais. Assim como muitas pessoas colocaram perguntas e mesmo questionamentos de como utilizar os óleos, muitas pessoas não sabem desses benefícios todos dos óleos, né? Então, assim, Santana fala muito sobre sexualidade e a gente sabe que tem uma fase na vida da mulher que é a fase da menopausa, onde nós perdemos a questão da libido, tem essa questão toda hormonal dentro da mulher, e essa fase é muito importante que essa mulher ela busque recursos para lidar, né, com esses sintomas. E os óleos são extremamente necessários, porque, além de eles serem naturais, não tem contraindicação, não tem, né, nada que possa fazer mal. Eles têm toda essa questão do tato, como muito bem a Flávia colocou, de você ter esse momento com você, de você São sensoriais, né? Sensorial, e você é esse momento você com você, se cuidando verdadeiramente. Eu estou encantada com os olhos, de verdade. Eu já tinha uma afinidade, já tinha tido a experiência de ter o contato com o óleo essencial, tanto que eu trago o óleo essencial nas Santanas, para as minhas clientes, para as mulheres, trago essa importância, mas eu queria realmente trazer uma especialista para poder deixar isso de fato mais esclarecido. E eu gostaria que você, já que nós já falamos, né, você já deu uma pincelada nos óleos em relação ao afrodisíaco, tem alguma dica que você possa dar para lubrificação? Eu sei que tem uma misturinha que a gente pode fazer com óleo de coco até, e a gente pode colocar uma gota de algum óleo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do óleo essencial em relação à lubrificação feminina, que também acomete a muitas mulheres. E se a gente tiver, né, uma receitinha ali bem caseira e, ao mesmo tempo, eficaz, né, com óleos essenciais, óleos puros, ajuda muitas mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Então, a gente tem vários óleos essenciais com propriedade afrodisíaca, né? Que estimulam aí a libido, despertam a sensualidade e trabalham, quimicamente falando, né, no nosso corpo, trabalham a liberação de hormônios e o equilíbrio e a regulação de hormônios também. Então, você tocou antes num assunto que é bem importante, que é um período da fase de todas nós mulheres, que é a menopausa, onde a gente tem aí, biologicamente falando, uma queda da libido, né? Uma queda desse impulso sexual, desse desejo sexual, por conta dessa desregulação dos hormônios, né? Desse desequilíbrio no nosso corpo. A gente tem também outros sintomas da menopausa, aqueles calorões, a irritabilidade, algumas desenvolvem até ansiedade, depressão, enfim, então são vários desajustes que acontecem. E os óleos essenciais são ótimas opções para tratar isso. Tanto aromaticamente, porque a gente pode usar aromaticamente, muita gente acha que é só essa a forma de uso, né, no difusor aromático ou fazendo a inalação, como eu mostrei, mas você pode usar também topicamente, na pele mesmo. Exatamente. Alguns óleos essenciais a gente pode usar puros na pele, tá? Para peles sensíveis a gente não recomenda, porque pode ser que haja ali uma irritação, enfim, porque eles são muito concentrados, são substâncias puras. Então, a minha marca, ela garante isso. Algumas marcas a gente vê no mercado esses óleos já diluídos. Então, o grau terapêutico se perde um pouco.
Mas se você tem, como é o caso da doTERRA, um óleo puro dentro do vidrinho, como é assim, por exemplo, esse óleo é muito concentrado e pode causar irritação. Então, a gente sempre fala para usar topicamente ele diluído no óleo de coco. O ressecamento é um dos sintomas que muitas vezes acontece durante a menopausa. Então, a grande sacada ali para muitas mulheres, né, que querem usar um lubrificante natural seriam os óleos vegetais, desacompanhados de óleos essenciais. Pode ser só o óleo vegetal mesmo. O óleo de coco é perfeito para isso. O óleo de coco ele tem afinidade com a nossa pele, ele hidrata a nossa pele, ajuda a não ter o atrito ali que pode acontecer durante a relação, que acontece, né, durante a relação sexual. Então, ele ajuda bastante nesse sentido e mantém a lubrificação para que a gente sinta prazer. Então, só o óleo de coco já está perfeito para usar. Você tem outros óleos também que podem ser usados, né, vegetais. Mas se você quiser ainda uma ajuda extra para estimular, a gente fala de 2 óleos. Um deles eu tenho aqui, que é o óleo de gerânio. O óleo essencial de gerânio ele é conhecido como o óleo feminino, é o óleo da mulher. Ele ajuda muito nessa parte de equilíbrio dos hormônios e manutenção do pH do corpo. Em vários casos, a gente tem mulheres que têm a pele e o cabelo mais ressecado. O óleo de gerânio ajuda a manter essa hidratação. Ele é um óleo muito utilizado, inclusive, na perfumaria. Ele é a base do Sauvage, da Dior, que é um perfume famosíssimo Olha! e afrodisíaco, e ele ajuda aí na estimulação da produção do estrogênio, age equilibrando os hormônios, ajuda a tratar a TPM e ajuda durante a menopausa nesse sentido. Então, você pode colocar, por exemplo, o gerânio no difusor para te estimular, né, despertar a tua sensualidade e a sensibilidade também. E topicamente você pode usar como um óleo, passando no corpo. Eu não recomendo que passe nas partes internas, por exemplo, parte interna da vagina, isso eu não recomendo. Pode usar só óleo de coco. Mas o gerânio você pode fazer aquela massagem corporal que vai ajudar bastante aí a despertar a sensualidade, a empoderar. E eu tenho certeza que essa mulher vai ficar muito mais disposta a ter uma relação sexual prazerosa. Gente, nada melhor do que falar com uma especialista no assunto, né? Às vezes a gente tem algumas informações, mas são vindas talvez de informações que não são bem eficazes para que a gente possa usar, ainda mais se com tratando segurança, né? tão íntimo. Então, é exatamente. importante Você sabe que, desculpa te cortar, mas só vou complementar. A gente tem óleos que podem usar também em banho de assento, um banho de imersão. Então, por exemplo, se essa mulher quiser tomar um banho de banheira ou fazer um banho de assento antes, né, da noite ou antes do momento íntimo, também pode colocar na água ali com sais de banho, com pétalas de rosa, enfim, aí vai a criatividade. E aí é uma forma também de estar em contato sem que haja esse óleo tão concentrado ali numa parte tão delicada. A concentração evita... não é indicada a concentração, até porque evita é uma irritação. parte bem sensível do nosso corpo. Eu falo sempre isso para as mulheres. Então, a gente tem que ter atenção, a questão do pH, tem que ser observado toda essa questão da parte íntima feminina, essa questão da saúde. E não é tudo pelo prazer, tá? Então, a gente tem que estar sempre atento à saúde íntima em especial. E depois dessa aula, gente, eu estou encantada. Não falei nem um terço ainda, tem papo para muito. É lindo demais. E aí eu queria, Flávia, que você colocasse para a gente agora, já para finalizar, que você falasse um pouco desses óleos, de como você trabalha com esses óleos, e já fala também como que a gente acha você. Porque com certeza as mulheres vão ficar loucas querendo óleo. É isso aí, Patrícia. Eu te agradeço a oportunidade de falar, porque a aromaterapia ela é um tratamento natural, você tem acesso a mais saúde, mais bem-estar em vários momentos da vida, desde quando você é um bebê recém-nascido até a melhor idade ou a terceira idade. Para as mulheres, ajuda muito, tanto na parte emocional quanto física, durante a TPM, durante a menopausa, durante a gestação, durante o puerpério, enfim. Eu poderia falar aqui muitas e muitas horas sobre isso, mas o que é importante saber é que a aromaterapia ela está crescendo muito, ganhando muita visibilidade em todo mundo.
E a gente tem aí uma série de empresas que trabalham com óleos essenciais. Mas esses óleos essenciais que eu falei, tanto o gerânio, o patchouli, o cravo, canela, rosas, ylang-ylang, são vários óleos que são afrodisíacos, todos eles, sendo óleos da doTERRA, eles garantem aí o grau de pureza e o grau terapêutico. A gente tem uma empresa que está há 14 anos no mercado, ela é líder, e o melhor de tudo é que ela oferece a oportunidade para que mulheres empreendedoras que queiram trabalhar promovendo saúde e bem-estar possam se juntar a nós na equipe, representando a marca. Então, a gente está falando de uma empresa que é líder de mercado, a gente está falando de um produto que é um produto de qualidade certificada, que é comprovado o grau de pureza e o grau terapêutico, que realmente trata. A gente está falando de um modelo de negócio que é o marketing de rede, marketing de relacionamento, que é considerado o negócio do século XXI. E você pode empreender em tempo parcial, da sua própria casa. Você pode empreender, na verdade, de qualquer lugar do mundo enquanto você viaja, fazendo novos contatos. Você faz o seu horário, você faz a sua agenda. Então, você tem total liberdade de bolar ali o seu método de trabalho. Apresentando e aprendendo cada vez mais sobre os óleos essenciais, recebendo curso, treinamento, mentoria, toda a capacitação, né? Porque muitas mulheres ainda não conhecem, como eu te falei, aqui no Brasil ainda está em crescimento esse mercado e vai estourar, porque a doTERRA está vindo para o Brasil com a terceira fábrica no mundo. A gente só tem 2 fábricas da doTERRA, uma delas vai ser aqui no Brasil, a terceira, vai inaugurar esse ano em Santa Catarina, Joinville, e isso vai dar um boom no mercado. E para nós que trabalhamos com o marketing de rede vai ser perfeito. Então, eu estou aqui para dizer que eu tenho vagas na minha equipe e que eu busco mulheres que queiram empreender, que queiram ter a sua liberdade de tempo, que queiram trabalhar para conquistar a liberdade financeira também, tá? A gente pode faturar inicialmente entre R$ 500 e R$ 6.900 nas categorias iniciais e, com o teu crescimento, esse faturamento é ilimitado. Então, eu quero me colocar à disposição. Eu adoro conversar com mulheres empoderadas, mulheres que se amam, que amam trabalhar, que veem a beleza de fazer um negócio promovendo saúde e bem-estar. Vocês me encontram no Instagram, @oessencialemfamilia. A gente está começando a fazer esse trabalho no digital, então acho que vai ser muito legal se vocês puderem seguir. A gente sempre posta conteúdo lá sobre como usar os olhos, como é empreender com a doTERRA. E eu vou deixar também aqui o meu contato com a Patrícia, e você pode disponibilizar a Patrícia para quem quiser te procurar, para a nossa audiência aí. Espero que tenham gostado. Tem muito mais para a gente conversar, mas eu agradeço muito o teu convite. Perfeito, Flávia. Gente, além de você cuidar da sua saúde, porque, como a Flávia falou, tem toda essa parte de ansiedade, toda essa parte fisiológica e hormonal, que o óleo ele interfere de forma positiva. Você ainda tem, olha, está mostrando lá, ó. Gente, olha só, isso aqui é uma farmacinha natural, ó, literalmente, é um kit. Coisa Tem linda! 12 óleos maravilhosos para você usar no dia a dia. Tem óleo para libido, tem óleo para Maravilha! dor, tem para tudo, você imagina. Você ainda tem a oportunidade de remunerar, de empreender. Então, assim, o Se Toca com Santanas também tem esse papel aqui de falarmos para mulheres empreendedoras, mulheres que querem empreender. Então, ó, uma ótima oportunidade de você ter sua independência financeira, tá? E falar igual a Flávia. Gente, olha, até eu quero, Flávia. Vem, Santana, só vem, eu vou amar trabalhar contigo, já te maravilha, disse. Maravilha. A gente tem bastante afinidade aí com os olhos, né, com o teu público. E é isso. Tem vaga, vem, olha, gente. eu estou encantada. Estou encantada. A gente já faz uma experiência com as mulheres no Santana. Eu gosto de trazer essa experiência. A última experiência as mulheres amaram. E eu quero trazer para todas as palestras que eu for fazer, vou levar o óleo comigo. E vou divulgar bastante essa questão dos olhos, porque que eu acho que é bom para a mulher, bom para a saúde, bom para a sexualidade saudável, bom para a autoestima, para elevar a autoestima dessa mulher, o autocuidado. Então, pode contar com Santanas, que é para isso que nós estamos aqui. Eu estou muito feliz. Adorei. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. E eu quero finalizar aqui. Um beijo, minha linda. Eu quero finalizar o Se Toca com Santanas
Estou muito feliz com a sua audiência e espero vocês no próximo programa aqui na Toque Online. Beijo, meninas! Tchau.